Olá, tudo bem? Maratonei a Bíblia. Eu já tinha maratonado algumas séries. Eu sei que você também assiste filme, não tem nenhum problema em assistir filme. Temos muito aprendizado com os filmes. Eu já tinha maratonado várias séries, mas a Bíblia Sagrada eu nunca maratonei. Eu já tinha lido a Bíblia um par de vezes. Eu tenho o objetivo de ler a Bíblia a mesma quantidade que eu tenho de anos. Não cheguei na metade ainda, estou quase, mas eu pretendo ler a Bíblia mais vezes. Dessa vez, eu topei um desafio de ler a Bíblia em 100 dias. Não sei se você sabe, mas a Bíblia ela tem 1189 capítulos. Então daria uma média aí de 12 capítulos por dia. A versão que eu utilizei foi essa aqui, ó. A versão A Mensagem, tá? É uma indicação de um amigo meu, o Paulo Augusto, ele fez para mim essa indicação dessa Bíblia. Na versão contemporânea, tá? Eu gostei muito dela, pois é uma linguagem de fácil compreensão, então eu resolvi ler exatamente nessa versão, né? Gostei bastante, foi uma experiência diferente para mim. No começo do ano, a Darleide Alves, do programa da TV Novo Tempo, indicou, né? Fazer uma leitura assim mais rápida da Bíblia, e eu tinha me comprometido a fazer isso no final do ano agora, 2020. E aí eu pensei, bom, até o final do ano eu consigo me programar para fazer. E aí eu vi um desafio do pastor Cláudio Duarte de começar a ler a Bíblia no dia 1º de março. E aí eu falei, bom, vou começar com essa turma então a leitura dessa forma. Eu nunca tinha feito, né? Como eu já li em algumas versões a Bíblia, eu tenho a minha Bíblia preferida, já mostro para você daqui a pouquinho. Eu decidi então começar numa versão diferente. Aí foi quando eu comecei então nessa Bíblia aqui, A Mensagem. Eu gostei demais dessa versão, porque é uma versão de fácil compreensão, né? E eu estou fazendo esse vídeo exatamente para te convidar a fazer o mesmo, tá? Ah, mas ler tudo isso assim, 12 capítulos por dia? Tá. Talvez você não tenha assim a coragem de fazer isso ou não tenha disponibilidade para fazer dessa forma. Mas eu estou te convidando a você ler a Bíblia. Por quê? Porque se você conhecer a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ser liberto e vai conhecer a verdade. Tem uma frase que o nosso presidente usa bastante, que se encontra em João 8:32, né? Que diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Com certeza muitas coisas seriam evitadas, muitas pessoas não seriam enganadas, como a gente vê muito programa de televisão, as pessoas infelizmente sendo enganadas, porque elas não conhecem o que está escrito na Bíblia. Então o meu convite para você é para que você leia a Bíblia. E olha que interessante, eu decidi para mim de ler a Bíblia 100 vezes, né? Eu pretendo viver até os 100 anos, para isso eu cuido da minha saúde, e sou um pouco chato com relação a isso, porque eu pretendo viver até 100 anos e pretendo ler a Bíblia 100 vezes. E olha só o que aconteceu. Eu estava assistindo um sermão no sábado, tem umas 2 ou 3 semanas, mais ou menos, e aí eu vi um doutor, um médico, o doutor Pablo Canales, contando a história de experiência do seu pai, da sua família, do seu avô, e ele contou que o avô dele morreu com 100 e pouquinhos anos, não me lembro agora a idade, mas ele leu a Bíblia 137 vezes. Nossa, que fantástico! Eu fiquei maravilhado. E mais animado a ler a Bíblia mais vezes, né? Então, se você quiser ler a Bíblia em 100 dias, basta então que você leia 12 capítulos por dia, e no último dia vai ficar somente um capítulo para você ler, para você revisar. Se por acaso você atrasar um pouquinho, ou em algum dia você falhar, você pode então dividir entre um capítulo e outro. É uma experiência diferente e eu gostei demais, né? Se você ler a Bíblia um capítulo por dia, você em 4 anos ou um pouquinho menos de 4 anos, você vai conseguir ler a Bíblia inteira, né? Se esse for o seu desejo. Mas o convite maior é para que você leia a Bíblia sempre. E se você ler apenas 10 versículos por dia, porque eu sei que isso não é impossível, pelo contrário, dá para você meditar. Eu costumo ler normalmente um capítulo por dia, porque eu consigo digerir bem a história, fazer as marcações do jeito que eu gosto. Vou mostrar aqui a Bíblia que eu geralmente estudo, que é a Bíblia na versão Almeida Revista e Atualizada, tá? Eu gosto bastante de ler essa Bíblia e geralmente eu faço as marcações, marco bastante, troco de cores e tal, coloco algumas referências de texto, gosto muito de estudar dessa forma. Se você ler apenas 10 versículos por dia, você vai ler a Bíblia em um pouco menos de 8 anos, tá? Nossa, 8 anos é muito tempo, mas pense, eu não sei quanto tempo já tem que você estuda a Bíblia, que você conhece Deus ou que você sabe da existência da Bíblia.
Se você tivesse lido apenas 10 versículos por dia, em 8 anos você já teria lido a Bíblia. Eu não sei quantas vezes você já leu, se você tem esse desejo de ler. Eu lembro-me que eu tinha um desejo muito grande na adolescência de ler a Bíblia. E eu começava ali com aquele plano bem conhecido, que é você ler 3 capítulos por dia durante a semana, e nos finais de semana você ler 4 ou 5, acho que é 5, né? E eu nunca conseguia, já estava virando um PhD em Gênesis, entendia de tudo de Gênesis, mas não passava de Gênesis nem Êxodo. E um dia eu estava na casa de um amigo, e estava conversando com a avó dele, aí eu falei para ela que eu estava lendo a Bíblia, que dessa vez eu leria a Bíblia o ano inteiro. E ela falou assim para mim, você tá doido? Você não vai conseguir ler a Bíblia. Só quem leu a Bíblia inteira foi Jesus. Ah, naquela hora eu falei, não, eu não acredito que foi só Jesus que leu a Bíblia. Eu já vi várias pessoas. Eu lembro-me que um dia eu estava na igreja que eu congrego e uma pregadora tinha contado que ela tinha lido a Bíblia 56 vezes. Eu fiquei, caraca, que maravilhado, que legal, que coisa linda. Mas depois eu pensei, se eu não estou conseguindo, eu acho que ela tem razão que só Jesus que leu a Bíblia. Falei, não, a partir de agora eu vou ler a Bíblia até o final. E foi quando eu consegui ler a Bíblia pela primeira vez. Nessa versão, não essa Bíblia aqui, mas nessa versão mesmo que eu li, gostei demais. A partir de então eu li já várias outras versões, na linguagem de hoje, na Reina Valera, numa outra tradução, numa outra linguagem em espanhol, que eu gosto bastante. E a última que eu li, essa aqui eu recomendo, tá? Dessa minha experiência de leitura da Bíblia, ficou marcado para mim um verso que se encontra em Jó. Vou até abrir para você, porque assim, eu gosto muito porque Deus ele fala conosco através da Bíblia, né? E dessa vez, Deus falou comigo no livro de Jó. Jó, capítulo 16. Como essa Bíblia aqui tem um ponto diferenciado nela, né? Que ela não tem todos os versículos, então geralmente ela marca, né? Por blocos, né? Então tá aqui, Jó capítulo 16, do verso 18 ao verso 22. Esse verso para mim falou muito fundo ao meu coração. Senti Deus falando comigo no dia que eu li. E diz assim, Jó 16, do 18 ao versículo 22. Tá? Diz assim, saibam que há alguém no céu que conhece a verdade sobre mim, o advogado que pode limpar o meu nome, meu protetor, meu amigo. Enquanto as lágrimas dos meus olhos são derramadas diante de Deus, ele defende um pobre mortal perante Deus, como se defende um grande amigo. E geralmente quando Deus fala comigo, eu geralmente marco aqui, coloquei até a data aqui, ó, foi no dia 8/4/2020 quando eu li. E eu senti Deus falando comigo e foi maravilhoso. E claro, tem outros versículos aqui também que Deus falou comigo, mas esse para mim foi o melhor porque ele foi direto ao meu coração. Com relação à minha experiência passada, eu sei que muitas vezes, não sei qual é a situação que você está vivendo, muitas vezes você pode estar se sentindo, puxa vida, ninguém me ama, ou Deus não me ama, as pessoas não vão me perdoar pelo aquilo que passou, as pessoas não vão esquecer os erros que eu cometi no passado, mas saiba que tá aqui, tem uma promessa aqui no livro de Jó, pode ler na versão que você tem aí na sua casa, que diz assim, saibam que há alguém no céu que conhece a verdade sobre mim, saiba que só Deus conhece a verdade sobre você. E Ele tem um amor e um carinho imenso por você. Ele não te julga, Ele não te cobra. E esse é o convite para você, para que você leia a Bíblia constantemente. A partir de agora eu volto então a ler a minha Bíblia preferida, né? Já voltei. Inclusive eu tinha parado para fazer o desafio no livro de Lucas, né? Então eu já voltei a ler do livro de Lucas. Já vou terminar, bem provável que nesse ano eu termine de ler a Bíblia mais uma vez nessa versão aqui. Vou começar numa outra versão também, mas eu decidi agora fazer uma outra coisa, eu vou maratonar. E eu já vou te indicar também, tá? A você maratonar esse livro aqui, ó, O Grande Conflito. É esse aqui que eu vou maratonar. Eu já li ele uma vez. Tem um vídeo até aqui no meu canal, vou até deixar marcado aqui em cima para você assistir esse vídeo, que eu estava andando lá na cidade de Brusque e encontrei esse livro lá na biblioteca pública. E aí, inclusive, fiz até um vídeo sobre ele. Eu gosto por demais desse livro aqui e o próximo passo agora vai ser maratoná-lo, tá? Só para você ficar com gostinho então de ler esse livro, eu vou ler o último parágrafo, que é um dos mais bonitos desse livro. Eu vou ler aqui para você, que diz o seguinte, eu tenho decorado, mas eu vou ler aqui nessa versão, porque essa versão aqui é também diferente do jeito que eu gravei. Diz assim, ó, o grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação.
Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Uau, que fantástico! Louvado seja Deus! Sabe por quê? Porque da mesma forma com que nos 2 primeiros capítulos da Bíblia tudo era perfeito, infelizmente entrou o pecado, no final, nos 2 últimos capítulos da Bíblia, também vai mostrar como é que vai ser a terra restaurada. E vai ser exatamente dessa forma, o grande conflito vai acabar. Se você quer saber com relação ao que nós estamos passando agora, sobre a pandemia, sobre as guerras, sobre fome, sobre desemprego, como que tem acontecido em diversos lugares do mundo, você precisa ler esse livro aqui, O Grande Conflito. Eu vou deixar então na descrição aqui do vídeo um PDF com a tabelinha que eu fiz de leitura da Bíblia de 12 capítulos por dia, tá? Vou deixar aqui para você baixar gratuitamente, tá? E eu vou deixar também aonde que você pode comprar esse livro aqui e aonde que você pode lê-lo pela internet de graça, tá? E neste momento eu quero pedir que você feche os seus olhos, pois eu vou orar por você. Para que Deus te dê força, para que Deus te dê sabedoria e para que o Espírito Santo te incomode para que você leia a Bíblia mais e mais vezes. Feche os seus olhos, oremos. Querido Deus, querido Pai, eu não conheço essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que já assistiu, já está acabando, mas eu sei que o Senhor conhece. E eu quero pedir que o Teu Santo Espírito incomode essa pessoa para que ela leia a Tua palavra e conheça a verdade, assim como um dia eu conheci e eu confio. E tenho total certeza de que o Senhor tem um plano maravilhoso para a vida dela. Talvez eu não a conheça aqui na terra, mas se ela for para o céu, e eu acredito que quando ela ler a Bíblia ela vai sentir o desejo de ir, que a gente possa se encontrar lá no céu e quem sabe ela me dizer que foi através desse vídeo que ela passou a ler a Bíblia com mais afinco, com mais amor diariamente. Que o Teu Santo Espírito abençoe a vida dela, abençoe a vida da sua família. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, e peço o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém. Deus abençoe você. Lembre-se, você merece ter saúde. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Tchau, tchau!